Olá, galera, turminha do meu coração. Nós vamos dar continuidade ao verbo. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que o verbo, ele tem a conjugação, tem o modo e o tempo. Vimos que é dividido em 3 conjugações, em 3 tempos e em 3 modos, ok? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês a conjugação do modo indicativo. Depois, vocês têm aqui na página 122 a conjugação do modo indicativo, a conjugação do modo, na página 124, subjuntivo, e na página 125 vocês têm a conjugação do modo imperativo, que são diferentes. Quando eu vou conjugar o meu verbo no modo indicativo, eu vou usar os meus 6 pronomes pessoais. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Bom, os tempos verbais estão divididos em presente. Aqui eu tenho o presente do indicativo nessa tabelinha. Eu tenho pretérito perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito. São 3 tipos de passado, tá bom? Depois eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito. Então, hoje nós vamos nos concentrar no modo indicativo. Lembra que eu falei que nos verbos regulares, quando eu for conjugar, eu vou mudar só o final do verbo? Então, aqui eu tenho o verbo cantar. Presta atenção. Se eu for olhar aqui, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Mudou só o quê? Só a terminação, não foi? Ó, eu vou destacar aqui para vocês verem. Tá vendo? Olha no pretérito. Perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então, o que eu quero que... Ó, estou aqui, quero que depois vocês façam isso na apostila de vocês também, tá bom? Certo? Ó, só mudou, tá vendo? Finalzinho. No pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Certo? Pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. Vocês viram que aqui... Por que eu quero que vocês passem a canetinha aí, o marca-texto? Porque essas terminações vocês vão usar em todos os verbos terminados em ar, da primeira conjugação. Aí eu tenho aí futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Certo? Futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarieis e eles cantariam. Então, todos os verbos terminados em ar, eu vou usar essas terminações. Vou dar um exemplo. Falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Entenderam, galera? Verbo andar, no passado, no pretérito perfeito. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes e eles andaram. Entenderam? Por isso que eu estou pedindo aqui para vocês passarem marca-texto nessas terminações. Quando vocês forem conjugar os verbos, vocês vão usar essas terminações como base, ok? Aí depois nós temos... Aí agora eu tenho... a segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. Então, ó, sempre quando eu for conjugar, eu vou colocar primeiro o meu pronome. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Pretérito perfeito. Eu corri, tu correste, ele correu. Vou fazer com outra canetinha. Vocês façam ser diferente, tá?
A prof pegou a mesma cor, deixa eu passar aqui. Quando vocês forem fazer, faz cada conjugação de uma cor. Nós corremos, vós correstes e eles correram. Pretérito imperfeito. Eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, vós corrieis e eles corriam. Pretérito mais que perfeito. Eu correra, tu correras, ele correra, nós correramos, vós correreis e eles correram. Tá vendo? Agora, vamos lá. Futuro do presente. Eu correrei, tu correrás, ele correrá, nós correremos, vós correreis e eles correrão. Futuro do pretérito. Eu correria, tu correrias, ele correria, nós correríamos, vós correrieis e eles correriam. Prof, a gente tem que decorar? Sim, tem que decorar, porque toda vez que for conjugar o verbo, vocês vão saber. Ok? Agora vamos para a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Vamos dar exemplo do correr para vocês verem. Então, correr, um verbo terminado em ir. Escrever. Então, ó, eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Tá vendo? Eu vou usar as mesmas terminações, porque são verbos regulares. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. Entenderam? Agora vamos para os verbos da terceira conjugação, terminados em ir. Modo indicativo, tá bom? Está acontecendo. Ou já aconteceu ou vai acontecer. Então, ó. Eu parto. Tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis e eles partiam. Ah lá, mais que perfeito. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Futuro do presente. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Futuro do pretérito. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partirieis e eles partiriam. Ok? Vocês vão fazer isso na apostila de vocês, tá bom? Nós vamos ficar hoje só com o verbo no modo indicativo, as três conjugações e os verbos regulares. São aqueles que eu mantenho o radical do verbo, só mudo a terminação do meu verbo, tá? Então, agora eu vou dar um exemplo de como vocês vão fazer no caderno. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o verbo da primeira conjugação, falar. Aí vocês vão colocar presente, vocês vão colocar presente, vamos lá, verbo falar. Aí, por exemplo, presente, aí você vai colocar, olha aqui, ó, colocou presente, aí vai escrever eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí vou colocar eu falo. É só olhar lá. Olha lá, termina em o. Aí tu falas. Ele fala. Nós falamos. Vós falais. E eles falam. É assim, conjugou no presente. Aí, qual o próximo? Aí eu vou escrever pretérito perfeito.
E vou fazer a mesma coisa. Vou escrever eu, tu, ele, nós, vós, eles. E conjugar o verbo do lado. Pulo uma linha, escrevo pretérito imperfeito. Aí faço a mesma coisa. Depois, pretérito mais que perfeito. Depois, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, toda vez que a prof mandar conjugar os verbos, vocês têm que conjugar nos 5 tempos que está aqui, tá bom? Nos 5 não, dos 6 tempos que está aqui, ok? Então, eu vou deixar na plataforma os verbos que vocês vão ter que conjugar no caderno para mim. Beijos!